Olá, vamos direto ao nosso assunto de hoje. O Fundo Votorantim Shopping, o VSH11. A gente está aqui com os relatórios de junho e julho de 2025. Para quem não lembra, é aquele fundo focado nos shoppings Bem Market, Hortolândia e Valinhos. A ideia é destrinchar esses números mais recentes, né? Com foco principal em julho. Vamos nessa? Começando pelo que todo mundo quer saber primeiro, o dividendo. Em julho, o VSH11 pagou 0,46 por cota. Bem diferente do mês anterior, né? Pois é. E essa distribuição de 0,46, ela mostra uma coisa importante. O gestor decidiu distribuir exatamente 100% do que o fundo gerou de resultado caixa no mês. É uma mudança porque em junho ele tinha distribuído 0,99, mas aí ele usou reservas que já tinha guardado, sabe? Agora a reserva está lá, em 0,23 por cota. Parece que o foco agora é mais no fluxo gerado no próprio mês mesmo. Faz sentido. E isso, claro, mexeu com o dividend yield mensal, o famoso DY. Ele caiu bastante, né? Saiu de 1,38% lá em junho para 0,63% agora em julho. Exato. Uma queda considerável. E, naturalmente, o DY anualizado acompanhou. Foi para 7,62% em julho. Bem diferente daquele nível mais alto que a gente viu no mês passado, justamente por causa daquela distribuição maior. Interessante essa dinâmica. E o mercado como reagiu? O PVP, o preço sobre valor patrimonial, aquele indicador que compara o preço na bolsa com o valor contábil, mudou alguma coisa? Olha, esse indicador ficou estável, continua em 0,63. O curioso é que o valor patrimonial por cota até subiu um pouquinho em julho. Foi para R$ 115,50. Isso foi reflexo daquela reavaliação dos imóveis que fizeram em junho, que aumentou o PL em mais de 9%, lembra? Lembro, sim. Mas aí o preço de mercado acabou andando junto na mesma proporção, então o PVP não se mexeu. Continua nesse patamar descontado. Mas saíram agora no relatório de julho. Como é que foi o desempenho? É. O NOI, que é o resultado operacional líquido do portfólio, ele ficou em 1,85 milhão em junho. Isso representa uma quedinha em relação a maio, que tinha sido quase 2 milhões, mais precisamente 1,98 milhões. E o fluxo de veículos também deu uma leve diminuída, passou de uns 102 mil para 98 mil, comparando junho com maio. Ok, então receita operacional e fluxo de pessoas um pouco mais fracos em junho. E a ocupação? A vacância mudou? A vacância física ficou estável em 5,1% em julho, o mesmo patamar de junho. Mas é sempre bom lembrar, né? Essa taxa de 5,1% já reflete a melhora que veio com a inauguração da C&A lá no Shopping Valinhos. Ah, verdade, a CIA. Esse, que inaugurou no finzinho de junho, dia 24, só essa loja já tinha feito a vacância do fundo cair de 10% para esses 5% atuais no mês anterior. Agora, o impacto no bolso, na receita mesmo, a gente só deve ver a partir de setembro, tá? Pelo menos um ponto parece ter melhorado bem, que foi a inadimplência, certo? Ah, sim, com certeza. Esse foi um ponto muito positivo. A inadimplência líquida do portfólio foi zero em junho, isso olhando o que foi reportado agora em julho. Uma melhora enorme se a gente comparar com os 4% que estavam em maio. E olha que teve aquele caso pontual de inadimplência no Bem Market, que até chegou a pesar no NOI de junho. Mas o próprio gestor falou que isso foi regularizado logo no comecinho de julho. Ótimo. Zero inadimplência, sempre bom. E o resultado financeiro do fundo como um todo, em julho, como fechou? O resultado caixa que o fundo gerou em julho foi de R$ 975 mil, que dá exatamente os 0,46 por cota que foram distribuídos. Bateu certinho. E no acumulado do ano, né, de janeiro até julho, o resultado já soma 10 milhões de reais. E para a gente fechar essa parte dos indicadores, como está a saúde financeira do VSH11? Tem dívida? Alavancagem? Não, o fundo continua sem alavancagem financeira, ou seja, não tem dívida com banco, nada disso. E também não tem nenhuma obrigação futura para pagar por compra de ativo, essas coisas. Tá tranquilo nesse ponto. O patrimônio líquido em julho fechou em 242,4 milhões de reais, e a maior parte disso, quase tudo na verdade, é o valor dos próprios imóveis, 234,9 milhões de reais. Certo. Então, se a gente fosse fazer um resumo rápido desse cenário de julho para o VSH11, o que seriam os pontos altos e baixos? Bom, de positivo a gente tem inadimplência zerada,
que traz uma segurança, né? A vacância está controlada em 5,1%. O fundo não tem dívidas para pressionar o caixa e tem essa expectativa boa com a CNE em Valinhos, que deve começar a gerar receita em breve. Ah, e não podemos esquecer, olhando os últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada do fundo foi de 13,4%. Isso ainda está bem acima do IFIX, que é o índice dos FIIs, que marcou só 2,1% nesse mesmo período. E do lado que, digamos, acende um alerta, os pontos negativos. Olha, o principal, acho, foi essa redução bem forte na distribuição. Caiu para 0,46 por cota. E isso é um reflexo direto daquela performance operacional de junho, que foi um pouco mais fraca, com um nó e fluxo de veículos menores. Outra coisa para ficar de olho é a liquidez da cota na bolsa. Deu uma diminuída. O volume médio diário de negócios ficou ali na casa dos 19 mil em julho, baixou um pouco. E o gestor, o que ele comentou sobre essa situação toda no relatório de julho, deu alguma explicação? Sim, o gestor foi bem transparente no relatório. Ele reconheceu que o resultado operacional de junho veio abaixo do que eles esperavam e ele citou justamente aquela inadimplência pontual que teve no buy market, que, como eu disse, já foi resolvida, e também mencionou uma contribuição menor vinda dos cinemas como os principais motivos para essa queda no resultado de junho. E aí ele reforçou a decisão de distribuir só o resultado caixa do mês mesmo, o 100% do que entrou em julho. Perfeito. Acho que conseguimos ter uma visão bem clara do momento atual do VSH11 com base nesses últimos dados. Exato. E fica aquela pergunta para o investidor acompanhar, né? Agora que aquele problema da inadimplência pontual está resolvido e com a receita da CIA para entrar nos próximos meses, será que a gente vai ver uma recuperação no resultado operacional? E, por consequência, talvez uma melhora nas distribuições. É, sem dúvida, algo para a gente ficar de olho nos próximos relatórios.